Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa oitava videoaula do primeiro módulo de cálculo numérico. Nessa semana daremos início aos métodos numéricos para resolver sistemas lineares. Esses métodos eles podem ser classificados como diretos ou iterativos. Nessa semana veremos dois métodos diretos para a resolução de sistemas lineares. Vamos ver então o nosso primeiro método a seguir. Inicialmente, veja que estamos considerando aqui nesse caso apenas os sistemas lineares que possuem essa forma geral. Observe que sempre devemos ter uma constante multiplicando as variáveis x1, x2 até a xn, onde esses x eles são as variáveis do problema, cuja solução será determinada pelo conjunto dessas equações, e que devem também atender a todas as equações ao mesmo tempo. As constantes a aqui representadas, elas são chamadas também de coeficientes dessas variáveis, e os valores b que tem ao final de cada equação, eles são denominados de constantes. Observem que eles devem apresentar-se sem nenhuma variável multiplicando eles. E esse n vai indicar para nós quantas equações esse sistema possui. Vejam também que esse n representa aqui para nós quantas variáveis as equações deverão possuir. Dito isto, o primeiro método que estudaremos é chamado de eliminação gaussiana. Talvez esse seja o método mais conhecido e aplicado. Primeiramente, nós devemos representar esse sistema na sua forma matricial, representada através da equação, aqui no caso, a vezes x igual a b. A letra A aqui representa para nós a matriz dos coeficientes das variáveis dessas equações. A letra x aqui ela representa uma matriz coluna que corresponde à matriz das variáveis do nosso sistema. E a letra b vai representar para nós uma matriz coluna que contém as constantes b de cada equação do sistema. Dessa forma, pessoal, esse sistema aqui representado, ele poderia ser então escrito na sua forma matricial. Nesse caso, então, a nossa matriz A ela vai ser escrita da seguinte forma. Nós temos aqui o primeiro elemento vai ser a primeira constante da primeira equação e em seguida a gente vai colocando aqui à frente, né, os outros coeficientes que multiplicam as variáveis. Então a nossa primeira linha da matriz A ela vai ficar dessa forma. A segunda linha vai ficar então com os coeficientes das nossas variáveis que estão ali presentes na segunda linha, e na terceira linha nós teremos esse daqui, ó, A31, A32 e A33. Lembrem-se, tá, pessoal, que esses índices abaixo aqui de cada uma dessas constantes é para indicar a posição desse elemento na nossa matriz, né? Sendo que o primeiro elemento representa o número da linha e o segundo elemento representa a coluna. Bom, isso aqui em seguida vai ser multiplicado então por uma matriz coluna, onde nós vamos colocar aqui todos os coeficientes das equações que surgiram no nosso sistema. Então aqui nós teremos, primeiramente, o x1, em seguida o x2 e, por último, o x3. Isso aqui, então, será igual à matriz coluna formada pelos coeficientes, as constantes, né, de cada uma dessas equações. Então nós teremos b1, b2 e b3. Essa é a forma matricial associada ao nosso sistema. Então, após escrever esse sistema na sua forma matricial, para aplicar o método de eliminação gaussiana, a gente deve construir a sua matriz aumentada, que corresponde a escrever em uma só matriz as constantes a e os coeficientes b de cada equação linear, separados aqui por uma linha vertical tracejada, como eu vou apresentar aqui para vocês nessa imagem. Então, essa matriz aqui é a nossa matriz aumentada em relação ao sistema que foi construído aqui ao lado. Em seguida, nós realizamos então operações entre as linhas da matriz a fim de eliminar alguns elementos dessa matriz, transformando-a numa matriz triangular superior, como essa aqui representada nesta etapa que é chamada de eliminação progressiva. Vejam então que abaixo aqui da diagonal principal da nossa matriz aumentada não existe nenhum elemento porque todos foram transformados em zero. E agora a parte
superior, né, da diagonal principal vão ter alguns elementos que podem ser ou não iguais a zero. Bom, e aí ao final, para obtermos a solução desse sistema, realizamos o processo que é chamado de substituição regressiva, que consiste em resolver o sistema a partir da última equação até a primeira. Veja então, por exemplo, aqui ó, que iniciou o cálculo a partir da última linha, onde eu obtive aqui no caso o x3. Depois a gente vai obter o x2 a partir do valor que a gente acabou de calcular para x3. E aí a gente vai seguindo o processo aqui até encontrar o valor da primeira variável, que no caso aqui foi o x1, que dependeu do x2 e do x3 anterior. Então aí é por isso que é chamado de substituição regressiva. A gente parte da última equação para a primeira. Para entendermos então como esse processo ele pode ser realizado na prática, vejamos o exemplo a seguir. Aqui neste exemplo nós temos um sistema onde é solicitado que nós encontramos a solução dele através do método de eliminação gaussiana. Então, aí também está solicitando para que a gente faça os nossos cálculos usando 6 algarismos significativos. Então, aí nesse caso, a primeira coisa que nós devemos fazer aqui é construir a matriz aumentada associada a esse sistema. Então, aí nesse caso, a gente vai obter o seguinte sistema a seguir. Bom, pessoal, então aqui nós temos o nosso sistema e aqui nós temos a matriz aumentada do nosso sistema, onde vocês podem observar que nessa primeira parte aqui nós temos os coeficientes, né, das nossas variáveis x e aqui nós temos as constantes b de cada equação, né? Bom, e como é que esse método vai funcionar? Bom, a gente tem aqui o seguinte. Na primeira linha, nós temos o elemento 3, o menos 0,1, menos 0,2 e o 7,85. Como eu falei anteriormente, né, esses dois elementos aqui, o 0,1 e o 0,3, eles terão que ser eliminados, né? E para a gente eliminar esse elemento aqui, a gente vai tomar como referência o nosso primeiro elemento da nossa primeira linha aqui, que é também chamado de pivô, tá? Então, nesse caso aqui, é sempre interessante que esse pivô ele seja igual a 1 para facilitar os nossos cálculos. Bom, mas como vocês podem observar aqui, o nosso primeiro elemento da primeira linha, ou o nosso primeiro pivô, ele não é igual a 1. Mas eu posso transformá-lo, né, igual a 1 fazendo uma operação na linha. E que operação seria essa? É pegar a linha 1 e dividir ela toda por 3. Aí nós vamos obter então um sistema que é equivalente a esse, tá? E aí nesse caso a gente vai obter o seguinte sistema. Então, dividindo todos os elementos dessa primeira linha por 3, nós vamos obter então, ó, 3 por 3 dá 1. O menos 0,1 dividido por 3 vai dar uma dízima periódica. Então aí nesse caso a gente vai anotar apenas as 6 primeiras casas decimais, porque foi o que foi solicitado no problema, certo? Em seguida, o menos 0,2 nós vamos dividir por 3, aí nós vamos obter também uma dízima periódica, e aí nós vamos anotar só as 6 primeiras casas decimais, ficando assim. E por último, nós temos aqui também, né, o nosso 7,85 que vai ser dividido por 3. E aí nós vamos obter o valor 261. E aí também vai ser, no caso aqui, uma dízima periódica. Bom, as outras linhas a gente vai repetir porque nós não alteramos o valor contido nelas ainda. Então, nós vamos ter essa matriz aqui. Bom, agora que o meu primeiro elemento da primeira linha, né, ou seja, o nosso pivô da primeira linha é igual a 1, vai ficar fácil a gente eliminar esses dois elementos que estão abaixo dele, que é o 0,1 e o 0,3. Porque nesse caso nós vamos realizar aqui operações entre as linhas, ou seja, entre a linha 2 e a linha 1, e entre a linha 3 e a linha 1, para eliminar esse primeiro elemento. E veja que vai ser uma operação simples, porque olha só, se eu pegar a linha 2
e subtrair pelo produto, né, de 0,1 vezes a linha 1, olha o que vai acontecer. Aqui esse elemento, né, vai ser subtraído pelo produto desse elemento por 0,1. Né? Então aqui, ao multiplicar toda essa minha linha por 0,1, esse elemento aqui ele vai se tornar 0,1, só que negativo, né? E que na hora que eu juntar com esse elemento aqui, ele vai acabar sendo anulado. É claro que também essas operações elas vão se repetir para os demais elementos da nossa segunda linha, mas isso já era previsto, né? Já que eu estou realizando uma operação na linha. E da mesma forma que eu fiz aqui na linha 2, a gente vai também realizar na linha 3. Só que aí a equação muda um pouquinho, né? Eu vou pegar a linha 3 menos esse elemento aqui, né, que é o 0,3, e vou multiplicar pela linha 1. Porque assim, na hora que eu multiplicar este valor pelo 1, eu vou obtê-lo um valor negativo, e que ao juntar com esse aqui, vai dar igual a zero. Então, olha só o que vai acontecer no nosso sistema. A nossa primeira linha ela vai permanecer da mesma forma, né? Vai ficar desse jeito aqui. Então, aí na nossa segunda linha, o que a gente vai obter aqui? Eu vou pegar, então, todos os elementos que estão na nossa segunda linha, um a um, e subtrair pelo produto do 0,1 multiplicado por todos os elementos aqui da nossa primeira linha. Então, o que vai acontecer aqui? 0,1, que é o que está aqui nessa posição, menos 1 vezes 0,1, que vai dar o próprio 0,1, que ao subtrair a gente vai obter 0 aqui. Agora, esse elemento aqui, né, que é o segundo elemento da nossa segunda linha, vai ser o quê? O 7 menos 0,1 multiplicado por isso daqui. Então, ao fazer essa operação, vocês vão obter, no final, o resultado igual a 7,003333. No terceiro elemento, nós vamos pegar esse aqui, esse resultado, né, que é o menos 0,3, menos esse valor multiplicado por 0,1. Então, ao fazer essa operação, nós vamos obter o resultado que vai ser menos 0,29333. A gente está fazendo aqui as operações, considerando ainda 6 casas decimais. E por último, nós vamos pegar então menos 19,5 e vamos subtrair pelo produto deste número por 0,1, né, que é o que é definido aqui pela operação da segunda linha. Cuidado com as multiplicações de sinais que podem acontecer aqui, pessoal. E aí, ao final, a gente vai obter aqui menos 19,76166. Bom, agora falta a nossa linha 3, porque a gente vai agora eliminar esse 0,3 que está aqui. E aí é só observar qual a operação que foi que a gente destacou aqui anteriormente, né? Que foi a linha 3 menos o 0,3 multiplicado por a linha 1. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar este elemento menos o produto disso por 0,3. Então, 0,3 menos 0,3 vai dar 0. Agora, eu vou pegar esse elemento, menos 0,2, e vou subtrair pelo produto deste valor multiplicado por 0,3. Aqui, cuidado que vai ficar positivo essa multiplicação. Então, esse resultado positivo com esse resultado negativo, a gente vai fazer no final uma subtração. E aí o resultado vai ser menos 0,19. E aí eu vou preencher aqui com zeros, porque não existe mais elementos aqui depois do 19. Bom, aqui nós vamos pegar então o 10 e vou subtrair, né, pelo produto do 0,3 por este valor aqui. Aqui novamente, né, vai multiplicar esse valor por menos 0,3, vai ficar positivo, e aí vai somar com 10 o que a gente vai obter no final, o resultado que vai ser 10,019999. E por último, nós vamos pegar esse 71,4 menos este valor multiplicado por 0,3. E aí, no caso, nós vamos obter ao final o resultado 70,615. E aí vou colocar 3 zeros porque depois não temos mais nenhum valor.
Então ficou assim, observe então que abaixo do nosso primeiro pivô da primeira linha, todos os valores ficaram iguais a zero. Agora, para a gente finalizar aqui esse escalonamento, nós só precisamos fazer com que este elemento ele seja igual a zero, né? Só que aí agora, como eu já finalizei aqui esse processo, né, de transformar os elementos da primeira coluna abaixo do meu pivô igual a zero, então o nosso próximo pivô não será mais esse pivô anterior. Ele vai ser, então, o primeiro elemento, ou na verdade, né, o segundo elemento da nossa segunda linha, que no caso seria aqui no 7,003333, né? Mas pode observar aqui novamente que este elemento não é igual a 1. E aí, então, o que a gente faz para poder tornar ele igual a 1? Nós vamos realizar uma operação na linha, que vai ser pegar toda a linha, que no caso é a linha 2, e dividir por esse elemento, que é o 7,003333. Bom, o que a gente vai obter no final aqui? A nossa primeira linha continua sendo a mesma, e agora todos os elementos da segunda linha eles serão divididos por 7,003333. Então, esse elemento dividido por ele mesmo, a gente vai obter 1. Agora, esse elemento aqui, dividido pelo 7,0033, nós vamos obter ao final o resultado igual a menos 0,041884. Aqui também vai dar vai dar um número com uma representação decimal infinita, eu só peguei as 6 primeiras casas. Por fim, nós vamos pegar então menos 19,76 e dividir por 7,033, né? E aí nós vamos obter ao final o resultado igual a menos 2,821751. A terceira linha ela vai ficar da mesma forma, porque ainda não fizemos nenhuma operação com os seus elementos. Bom, pessoal, então agora ficou fácil a gente eliminar esse elemento, menos 0,19, que está na terceira linha, né, para transformar o nosso sistema em um sistema triangular superior, porque agora o nosso pivô da nossa segunda linha é igual a 1. E aí nós vamos realizar uma operação aqui bem semelhante ao que nós fizemos na primeira etapa desse escalonamento aqui, ou dessa eliminação gaussiana, que vai ser pegar então a linha 3, só que ao invés de subtrair, nós vamos somar. Porque eu vou pegar este valor, sem o sinal, e multiplicar pela linha 2. Porque o que vai acontecer? Isso aqui sendo negativo, e ao multiplicar isso aqui por 0,19, ele vai ficar positivo. Na hora que somar, vai dar 0. Né? Então, nós teremos o seguinte resultado ao final. Então, olha só, a nossa primeira linha da matriz, ela vai continuar da mesma forma, né? Nós não realizamos aqui nenhuma operação com essa primeira linha, agora nesse momento, né? Então, por isso que ela vai ter que permanecer da mesma forma. A segunda linha também, vocês podem observar que nós não realizamos nenhuma operação com ela aqui agora nesse momento, então é só repetir todos os valores que nós temos ali representados anteriormente. Agora, na terceira e última linha, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar todos os elementos dessa linha 3 e vamos somar com o produto dos elementos dessa segunda linha, multiplicado por 0,19. Então, aqui a gente vai obter o seguinte, ó, 0 vezes 0 mais, né, no caso, 0 vezes 0,19, não vai mudar nada, por isso que ficou 0. Agora, menos 0,19 somado com 1 que multiplica 0,19, no final vai dar 0. Né? Agora, o terceiro elemento aqui, né? 10,01999, mais este valor multiplicado por 0,19, vamos obter então, ao final, o resultado igual a 10,012041. E este último valor, que é o B aqui do nosso sistema, ele vai ser somado com esse valor aqui multiplicado por 0,19. Então, ao final, nós vamos obter o resultado que vai ser 70,07
8867. Bom, e aí agora a gente pode resolver esse sistema aqui de forma bem tranquila. Poderíamos ainda pegar esta última linha aqui, né, e dividir todos os elementos pelo próprio 10,01 para transformar esse elemento aqui igual a 1. Então aí eu vou fazer esse processo aqui só para a gente ter um resultado que nos permitirá observar a solução do sistema de forma mais fácil. Então vamos pegar aqui a linha 3 e dividir todos os elementos dela por o próprio terceiro elemento dessa terceira linha. Então aí nós vamos obter ao final a seguinte matriz. Veja então, pessoal, que agora a nossa matriz A, que é representada aqui nessa parte da nossa matriz aumentada, ela agora é uma matriz triangular superior. Todos os elementos abaixo da diagonal principal são iguais a zero. E aí, agora que a gente obteve esse formato para a nossa matriz A, isso vai permitir que a gente resolva o nosso sistema de forma mais fácil, que é usar o método de substituição regressiva que eu apresentei para vocês naquela imagem anterior. Bom, então, bora aqui primeiramente transformar, né, ou escrever essa matriz aumentada aqui na sua forma de sistema. Então, nós teríamos o seguinte: a primeira linha vai ficar 1 vezes o x1, ou seja, x1, menos esse valor multiplicado pelo x2, ou seja, menos 0,33333 vezes x2, menos esse valor, né, que vai multiplicar pelo x3, e aí nós teremos menos 0,00666, são 6 casas decimais, tá? Vezes o x3, e isso é igual ao nosso valor que está aqui, né, que é o b da nossa função, da nossa equação aqui. Então vai ficar dessa forma. Na nossa segunda linha, nós vamos ter então aqui, ó, esse elemento vezes o x2, que é o próprio x2, menos esse valor que vai multiplicar o nosso x3, né? E isso vai ser igual a menos 2,82. Então, nós teremos isso daqui na nossa segunda linha. E por fim, na última linha, né, nós vamos ter esse elemento multiplicando o nosso x3, que vai ser igual a esse valor constante aqui, que é o 6,999458. Bom, por isso, então, que a gente fala que a resolução desse sistema, depois de escalonado, ou depois de aplicar o sistema de eliminação gaussiana, a gente faz a resolução agora com a substituição regressiva, porque observem o seguinte: na nossa última linha já temos o valor do x3. E aí, com base desse valor do x3, a gente encontra aqui agora o valor do x2, e com o x3 e o x2, a gente substitui aqui na primeira equação para obter o x1. Então, o que a gente vai ter aqui é o seguinte. Bom, pessoal, então aqui nós temos que o nosso x3 já foi encontrado, né, que é o 6,999458. E o x2 a gente vai obter aqui a partir da segunda equação, substituindo o meu x3 pelo valor que a gente encontrou aqui. Então, nós teremos x2 menos 0,041884 multiplicado por esse valor, que é 6,999458, que corresponde ao valor do x3, né? E isso é igual a menos 2,821751. Aqui, então, nós teremos que esse produto vai resultar no valor igual a menos 0,293165. E aí, como vocês podem observar, para a gente obter aqui, no caso, o valor do meu x2, né? A gente vai pegar este valor aqui e nós vamos passar aqui para o outro lado da nossa equação. Só que ele vai positivo. Então, aqui vai ficar esse número negativo com esse daqui positivo. A gente vai realizar, então, uma subtração entre esses dois valores. Vai resultar ainda no número negativo. E o resultado vai ser igual a menos 2,528586.
Então, esse é o valor do meu x2. Agora, para a gente achar o nosso x1, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos substituir o x2 e o x3 na equação que a gente tem aqui da primeira linha. Então, nós teremos o seguinte, ó, x1 menos 0,033333 vezes o meu x2, que é menos 2,528586 menos 0,066666 vezes o x3, que é 6,999458 e que é igual a 2,616666. Bom, então aqui, ao realizar essas operações, essas multiplicações, a gente vai ter o seguinte, ó. Esse número negativo vezes esse negativo, a gente vai ter um resultado positivo e igual a 0,084285. Gente, ó, lembre-se que a gente vai só registrar as 6 primeiras casas decimais. Em seguida, esse valor multiplicado pelo 6,99, a gente vai obter o resultado negativo, que é menos 0,466625, e isso tudo é igual a 2,616666. Então, o nosso x1 vai ser o quê? Esse resultado, né, esse valor aqui, e esses valores aqui a gente vai passar para o outro lado, né? Só que com a operação inversa. Esse daqui, ele vai para lá negativo e esse aqui vai somando. Então, aí na hora que vocês pegarem esses valores aqui, fizer essa soma ou subtração, o que vocês vão encontrar ao final vai ser o resultado igual a 2,999006. Então, nós temos aqui que a solução para x1, x2 e x3 são esses três valores. Bom, pessoal, embora esse método ele nos permita encontrar a solução de um sistema, nós precisamos tomar certos cuidados, porque alguns fatores que são inerentes ao próprio sistema, eles podem nos conduzir a uma solução errada dele. O primeiro fator que a gente vai observar aqui é a divisão por zero. Isso vai acontecer num sistema como esse aqui. Observem que o coeficiente da variável x1 dessa primeira equação é zero. E que, portanto, se a gente tentar eliminar o primeiro elemento da segunda e da terceira equação a partir dele, a gente pode encontrar uma divisão por zero se nós usarmos um algoritmo que é muito empregado em programas que resolvem sistemas lineares e que a gente vai usar mais à frente também. O que esse algoritmo ele faz? Bom, ele faz o seguinte, ele, por exemplo, aqui na segunda linha, nós pegaríamos a linha 2 menos este elemento aqui, o primeiro elemento da nossa segunda linha, que é o que eu quero eliminar aqui do nosso sistema, né? Ou seja, o elemento que está na posição A21, ou seja, que está na segunda linha e primeira coluna, e dividi-lo pelo pivô da nossa primeira linha, que é o elemento que está na posição primeira linha e primeira coluna, e esse resultado vai ser multiplicado pela linha 1. Bom, vocês podem observar aqui que nessa fórmula vai obter uma divisão por zero, e que isso não pode acontecer, né? Assim, se acontecesse, a gente não teria uma solução para esse sistema. Mas isso é uma situação fácil de ser contornada, né? Uma vez que a gente pode alterar, por exemplo, a posição das linhas. Vejam que aqui agora eu alterei a posição da linha 1 com a linha 2. E agora, se a gente for empregar esse algoritmo aqui para escalonar esse sistema, não teremos mais uma divisão por zero, né? Bom, além desse problema, a gente deve sempre estar alerta aos erros de arredondamento que são provenientes das operações que são realizadas ao longo do processo. Lembrem-se, né, que um computador ou uma calculadora, ela armazena apenas um número limitado de algarismos significativos. Bom, o problema desses erros de arredondamento, eles podem tornar-se particularmente importantes quando a gente resolve um número grande de equações, por causa do fato de que cada resultado ele vai depender dos resultados anteriores, né? Isso daí vai acumulando, então, erros ao longo do processo. Consequentemente, um erro nessas etapas iniciais,
eles então vão sendo propagados. Isto é, irá causar erros nas etapas subsequentes. Outra situação também preocupante é a existência de sistemas que a gente chama de mal condicionados, que são aqueles para os quais pequenas mudanças nos coeficientes resultam em grandes mudanças nas soluções. Existem até alguns mecanismos para se identificar sistemas com essa característica e outros mecanismos também que ajudam a amenizar esse problema. Mas, felizmente, em sua maior parte, as equações algébricas lineares, que são originárias de problemas de engenharia, eles são naturalmente bem condicionados. Então, a gente não vai precisar se preocupar aqui nesse momento com essa situação. Então, com base nessas armadilhas, podemos tomar algumas iniciativas também para amenizar os problemas gerados. A primeira técnica para melhorar essas soluções seria o uso de mais algarismos significativos durante todo o processo. Se sua aplicação ela puder ser estendida para manipular números com representação decimal maior, tal recurso vai reduzir bastante esse problema. Entretanto, a gente paga um preço, né, por utilizar mais algarismos significativos, porque isso aí vai acarretar no uso elevado da memória do computador e de outros recursos computacionais associados, né, para melhorar a precisão estendida. Outra técnica também, pessoal, consiste no que a gente chama de pivotamento. Bom, problemas também podem surgir quando o elemento pivô é muito próximo de zero, em vez dele ser exatamente igual a zero. Porque se a ordem de grandeza do elemento pivô é pequena quando comparada com a dos outros elementos, então podem ocorrer erros de arredondamento. Assim, as linhas elas podem ser trocadas de modo que o maior coeficiente seja o elemento pivô. Isso é chamado, então, de pivotamento parcial. Portanto, aqui nesse exemplo, será melhor a gente trocar a posição entre as linhas, uma vez que a constante da variável x1 é próximo de zero na nossa primeira equação. E isso poderia causar, né, erros de arredondamento ao longo do processo. Então, aí nesse caso, né, como eu falei de trocar a linha 1 pela linha 2, devido ao fato de que este elemento aqui é maior do que esse, e que é necessário a gente fazer essa troca aqui, né, para respeitar o pivotamento parcial e a gente não ter problemas de arredondamento, nós teríamos então um sistema da seguinte forma. E aí, né, fazendo o processo de escalonamento ou eliminação gaussiana, a gente consegue achar uma solução para esse sistema. Bom, pessoal, então chegamos aqui ao fim dessa videoaula e espero que tenham compreendido o processo de eliminação ou escalonamento gaussiano. No caso de dúvidas que vocês tiverem sobre o processo, sobre alguma etapa dessa eliminação gaussiana, vocês podem entrar em contato comigo via WhatsApp ou na nossa sala virtual no Classroom. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.